Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o domingo da Divina Misericórdia. Temos até aqui um quadro que a Santa Faustina pintou, né? Pedindo Jesus pedindo a festa da Divina Misericórdia. Mas vamos deixar a Santa um pouquinho, né? Quietinha. E nós vamos no Evangelho. Né? Onde que está essa Divina Misericórdia no Evangelho? Que a turma quer saber aonde que está no Evangelho, né? Outro dia a mulher chegou para mim e falou, purgatório, aonde está no Evangelho? A Divina Misericórdia, aonde está no Evangelho? Vamos lá. Nós ouvimos o Evangelho de João, e o Evangelho de João, ele é um evangelho diferente dos outros, né? Porque no Evangelho de João, no dia da ressurreição, Jesus já envia os discípulos, sopra sobre eles, né? Receba o Espírito Santo, enquanto os outros vão aí levar 50 dias, né? Mas aqui para João, tudo acontece no mesmo dia da ressurreição. Os discípulos estão num lugar fechados por medo dos judeus, né? Então a realidade deles é de medo. E quando Jesus entra no lugar em que eles estão, primeiro o medo vai ficando de lado e a alegria vai tomando conta. Então Jesus ele faz a sua saudação para eles, né? A paz esteja convosco. Porque a paz é um dom messiânico, é que o Messias quer para nós, né? A paz esteja convosco. E depois diz de novo, né? A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Quer dizer, Jesus cumpre a sua missão e agora ele envia a sua igreja. Agora é a sua igreja quem vai, né? Evangelizar. É a sua igreja que vai percorrer os caminhos, e agora muitos outros caminhos, né? Eu realizei muitos milagres, e vocês vão fazer maiores ainda. Quer dizer, a igreja, a gente chama igreja em saída, né? A igreja em saída, então a igreja vai sair daqueles muros ali, né? Da Palestina para o mundo. Então, Jesus envia os seus discípulos e sopra sobre eles. O sopro, nós lembramos da criação. Quando Deus criou o homem, ele soprou na narina do homem. E o homem começou a viver. Aqui Jesus sopra sobre a igreja. Quer dizer, a nova criação. Deus criou o mundo e agora o homem ele é recriado, né? Ele recebe o Espírito Santo, Ó. E aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Aqueles a quem vocês não perdoarem os pecados, eles serão retidos. A misericórdia de Deus é imensa, né? Mesmo sendo pregado na cruz, mesmo sendo morto, crucificado, ele ressuscita e dá à sua igreja o poder, que é o poder dele, né? O seu poder, ele autoriza a igreja, né? Ele dá essa permissão à igreja para perdoar os pecados. Claro, mataram o Filho de Deus. Precisa se reconciliar. Vamos falar assim, matamos o Filho de Deus, precisamos nos reconciliar. E aqui, quando a gente fala de matar o filho, mata o filho, mas quantos filhos de Deus nós não matamos? E que precisamos de perdão, de reconciliação. Então temos esse instrumento, né?
esse instrumento de reconciliação. Então a gente vê como Deus, ele é misericordioso para conosco, né? Como ele nos ama, como ele nos perdoa, apesar das nossas limitações. Então, passa o primeiro dia da semana. Durante a semana, chegaram para Tomé, Jesus ressuscitou. Ah, é? Não acredito. Só acredito se eu ver. Se eu não ver, eu não acredito. Tá bom. No outro domingo, primeiro dia da semana, eles estão reunidos e Jesus chega e diz, a paz esteja convosco. E fala para Tomé, ei, vem cá, põe a mão aqui. Põe a mão nas marcas do prego. Põe a mão no meu lado e não sejas incrédulo, mas fiel. Meu Senhor, meu Deus, Tomé faz a sua profissão de fé. E Jesus diz, acreditou porque me viu, né? Felizes aqueles que acreditaram sem terem visto. Os apóstolos viram. Nós não vimos. Nós ouvimos a pregação dos apóstolos, os ensinamentos dos apóstolos. E aí, a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos vai falar justamente sobre isso, né? Lucas, nos Atos dos Apóstolos, vai falar primeiro sobre o ensinamento dos apóstolos, a partilha fraterna, o pão partilhado e a oração. Esse é o esquema de Lucas. O ensinamento dos apóstolos. Então, os apóstolos viram e ouviram e transmitiram. Então, nós temos o ensinamento daquilo que eles viram e ouviram. Então, o ensinamento dos apóstolos. Depois nós temos a partilha fraterna. Partilha fraterna. Eles partilhavam o que tinham. Não havia necessitados entre eles. Eles vendiam suas propriedades, colocavam aos pés dos apóstolos para que repartissem e para que ninguém ficasse sem nada. Partilhavam. Fração do pão, eles iam no templo, porque no templo a turma tinha que ver que eles estavam lá no templo, mas depois, escondido, eles iam para as casas celebrar a Eucaristia, que chamava a fração do pão. Então, aí se descobrissem eles, né? Então, tinham que ir escondido, celebravam a fração do pão escondido nas casas. E rezavam, louvavam, né? Rezavam. A oração que eles tinham é a oração do Pai Nosso. Qual a oração que Jesus ensinou para eles? A oração do Pai Nosso, essa era a oração que tinha, né? Então, Lucas, ele deixa bem claro estes pontos aqui. E depois João, na segunda leitura, João vai falar do amor, né? Do amor. Nós amamos a Deus, mas o amor a Deus me leva ao amor ao irmão. Como é que eu vou amar a Deus se eu não amo o irmão? Então, para que eu ame a Deus, preciso amar o meu irmão. E como é que eu posso amar a Deus e amar o irmão? Acreditando no Filho de Deus, crendo no Filho de Deus. Aliás, não me batam na saída, pelo amor de Deus. Nós falamos dos 10 mandamentos. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Jesus nos deu 2 mandamentos, que muito pouco a gente fala. A gente fala de tudo que não pode.
da lei mosaica. Mas a gente esquece dos 2 mandamentos que Jesus falou. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esses foram os 2 mandamentos que Jesus nos deixou. Aliás, ele viveu a sua vida toda mostrando para nós como é que nós devemos amar a Deus e amar os irmãos. Quem ama a Deus cumpre o mandamento. Quais são os mandamentos que Jesus deu? Os 2 mandamentos: amar a Deus e o próximo como a ti mesmo. Faze isto e cumpre a lei. Faze isto e cumpres a lei. Agora umas perguntas que eu estou louco para fazer hoje. Vim ensaiando elas, para depois vocês me pegarem ali na saída e ó. Ó, Nini. Primeira. Que eu quero voltar em Lucas. Em Lucas. O ensinamento dos apóstolos. Ensinamento dos apóstolos. Os apóstolos nos ensinaram aquilo que viram e ouviram. Como é que nós ouvimos o Santo Padre e os bispos? Primeira pergunta. Como é que nós ouvimos o Papa e os bispos? Segunda pergunta. Partilha fraterna. Eles partilhavam tudo que tinham. Eu não vou nem entrar em tudo que tinham. Porque se eu entrar em tudo que tinham, eu apanho mesmo. Então não vou entrar em tudo o que tinham. Porque diz aí no texto que eles partilhavam tudo o que tinham. Vamos só, partilhavam. Eles partilhavam. Como é que nós estamos vivendo a partilha? Terceira pergunta. Eucaristia. Eles participavam da fração do pão. E mais, eles participavam escondidos. Escondidos. Porque senão morriam. Como é que nós participamos? A Eucaristia é o ápice da nossa vida? O ápice. Porque a Eucaristia deve ser o ápice da nossa vida. Ela é o ápice da nossa vida. Ou, eventualmente, se me sobra tempo, eu lhe dou o tempo, Senhor. Se me sobra, se não me sobra, tu é que te vires. Quarta pergunta. E última. Eles rezavam. Nós rezamos? Falam que a comunidade primitiva era uma comunidade ideal. Olha, padre, aquilo era uma comunidade ideal. Ora as bolas. Se o ideal não é o nosso ideal, o que é o nosso ideal? Qual é o nosso ideal? O que é o nosso ideal?